Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do Memorial de Sergipe. Que honra estar aqui. Podcast Pesquisas do Memorial, aqui, claro, no Memorial de Sergipe, que fica aqui na Orla. É lindo, gente. E vamos apresentar ainda mais conteúdo, mais histórias para vocês. E, claro, sempre mantendo a oportunidade de vocês virem aqui conhecer o Memorial. E Sayonara vai falar um pouco mais sobre isso. Claro, Sayonara, que é a diretora do Memorial de Sergipe, está presente. Sayonara Viana, muito obrigado. Eu que agradeço o apoio. Muito obrigado. E a presença de Maria Magdalena, que é historiadora daqui do Sim, Memorial. sim. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E a presença de Vanderlei Menezes, historiador e pesquisador, também consultor do Memorial. Isso. Nós vamos tratar de vários temas aqui, né, Sayonara? Sim. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco do portfólio de vocês, da história de vocês junto com o Memorial. Sayonara, por favor. O meu trabalho no Memorial iniciou em 2018, né? A pesquisa histórica. Eu sou economista, tenho licenciatura em História, pós-graduação em Patrimônio Cultural de Sergipe e mestranda em Educação. Foi uma pesquisa, um trabalho, foi ao longo do tempo conhecendo o acervo, fazendo um inventário. Inicialmente catalogamos 35 mil peças e ao longo desse trabalho fomos direcionando a uma equipe multidisciplinar, não só os que estão aqui presentes à mesa, né, os arquitetos, antropólogos, arqueólogos, várias áreas do conhecimento que se alinharam, né, e construíram um projeto museológico que apresentamos e fomos a cada dia, o memorial hoje, e museus, ele não é um espaço fechado, né? Ele é um espaço de diálogos, né? Claro que o que está exposto aqui, por isso que nós temos uma sala também de exposição temporária, que tem sido acrescentado ao longo do tempo. Vamos encontrando um documento, incorporando ao acervo, incorporando a nossa narrativa histórica. Não é um espaço fechado em si, é um espaço que recebe e que dialoga. Sem o público, o memorial não funcionará, nem funciona, porque o público sempre nos traz informações, fontes históricas, e nós vamos incorporando ao acervo. E vou fazer mais perguntas sobre o Memorial, Sim. porque tem muita história para contar, né, Sayonara? Tem muita história, Tem muito. porque não se esgota, né? Um acervo que é multidisciplinar, né, professor? Correto. Tem a pesquisa histórica, né? A pesquisa etnográfica, a pesquisa narrativa, ouvimos muito também, entrevistamos muitas pessoas. A história oral também esteve muito presente no nosso trabalho, porque na obra de Rosa Faria mesmo, encontramos um prato da catedral, ladeado por lagoas. E nos documentos oficiais nós não temos nenhum lugar que se trate da Lagoa do Vigário. Então, entrevistamos o memorialista Murilo Melins e ele nos trouxe a informação. Era a Lagoa do Vigário, porque naquela localidade, quando chovia muito, formavam-se lagoas ali no entorno da catedral. Então, essa entrevista foi imprescindível para construirmos a sala, né? E fazer a referência ao prato que nós estávamos expondo. Não era só o documento, mas tinha também a entrevista, né, que é importante, e a história oral na nossa pesquisa histórica. Perfeito, muito interessante. E quem tem mais histórias para contar é Maria Magna, que tem também um grande trabalho junto com o Memorial. Conte um pouquinho a sua história. Então, desde a graduação eu já vinha com pesquisas de iniciação científica. A pesquisa histórica sempre foi algo que me motivou dentro da graduação, mesmo sendo um curso de licenciatura. Entender como é que as coisas funcionavam sempre foi algo que trilhou o meu caminho. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de ser estagiária lá no Memorial do Poder Judiciário, onde eu conheci Sayonara Viana, que foi, como eu digo, uma das minhas inspiradoras ao longo da minha carreira, mostrando que a pesquisa ela é importante. E depois fui conhecendo outras pessoas no decorrer dos anos, até entrar na UNIT. E aí eu entrei como historiadora para trabalhar no Memorial, para construir, junto com o Sayonara e com toda a equipe, as pesquisas que iriam nortear os acervos e que iriam nortear as salas. E uma das salas, como eu falo, que sempre foi uma sala que eu gostei muito, que eu criei muito carinho, é a da Terra e do Mar, que ela demorou para ter esse nome porque eram muitos acervos, muitas histórias para a gente conseguir juntar. E a sala, uma das coisas que eu vejo muito nessa sala é as riquezas que ela tem.
E são riquezas que passam da questão econômica, do valor econômico. Temos uma moeda, que é a moeda do Engenho Central. Essa moeda ela é considerada pela numismática como algo raro. A gente não tem hoje uma quantidade muito grande por causa do material. O material ele foi se deteriorando. Até para a gente mesmo identificar que era uma moeda do engenho, demorou-se um bom tempo. Precisou que ela fosse limpa, que ela fosse higienizada, para que o que estava escrito nela pudesse sair e a gente enxergar o valor que ela tinha. Então, ela é pequenininha dentro daquela sala, mas que ela dá corpo para que a gente entenda a questão do açúcar, a economia, como essas trocas, como essas riquezas saíam da terra, iam para o mar e vinham do mar para a terra. Então, esse fluxo, né, que foi sendo feito. Então, essas pesquisas abrem espaço para outras. Hoje, se um pesquisador quiser trabalhar com a história de Sergipe, com a história da economia açucareira em Sergipe, o memorial é um dos pontos que ele vai precisar passar. É bom saber. Muito obrigado por compartilhar a sua história. E claro, Wanderley Menezes também traz uma bagagem muito bacana. Conta também a sua história, Wanderley. Minha história é bonita, minha história é interessante, né? Eu sou natural de Itabaiana, né? Sou graduado, bacharel, mestre em História, tenho pós-graduação em Ensino de História, estou graduado também em Sociologia, tenho algumas formações acadêmicas, né? E muita experiência na área de pesquisa de História, né? Eu tenho um dado muito interessante, eu sou o primeiro historiador profissional de Sergipe. Em 2017, eu passei no concurso da Prefeitura de Itabaiana, onde eu trabalhei por mais de 10 anos como historiador, né? Como pesquisador. Eu já tinha prestado alguns serviços de consultoria na área de história, né, para algumas instituições, e no ano passado eu fui convidado por Sayonara, né, para fazer parte dessa equipe. Eu já cheguei aos 45 do segundo tempo, né, e para mim foi uma alegria muito grande de trabalhar num projeto tão imenso, tão grandioso como esse Memorial de Sergipe, né. Aqui eu pude conhecer gente maravilhosa, né, como a Magna, que eu já conhecia um pouquinho antes, como o João, a Valderina e tantos outros colegas, né, que eu fiquei muito encantado pelo fato de o museu ter tantos historiadores, tantos pesquisadores, com cada um com um olhar, com uma abordagem, com um jeito diferente de ler a história. E toda essa equipe produziu, que na minha opinião modesta, é uma instituição que todo sergipano tem que conhecer. Né? O Memorial é a instituição que todo sergipano tem que conhecer, porque aqui você conhece a história de Sergipe de um jeito diferente, de um jeito lúdico, agradável, bonito, né? Então, se você não conhece o Memorial, tem que vir. Acredito, e todos concordam comigo, que o historiador, quem trabalha com história, envolve paixão, entrega. E aí, eu, como o apresentador, um host desse podcast, eu percebo que todos têm essa sede de contar, porque há uma paixão muito grande. E aí eu vou lançar a primeira pergunta, estou batizando a mesa do conhecimento, a mesa da memória. Vamos chamar de mesa da memória, Isso. né? Exato. A mesa da memória de Sergipe. Nós estamos na sala, que seria uma sala do show, não é isso, Sayonara? Conta um pouquinho só sobre essa sala. Que não sabe Essa sala, nós chamamos a sala do professor Gilberto Shoa, né? Ele idealizador, né? Desde o início, 97, 98, que ele idealizou o memorial. Então, nós fizemos uma sala em homenagem ao trabalho que ele fez de alinhar todo esse conhecimento, e também ele foi ao longo do tempo adquirindo essas peças e sempre querendo o público, o acesso ao público. A preocupação dele é que o público tenha acesso à história de Sergipe, que conheça mais Sergipe na Segunda Guerra, que conheça mais Rosa Faria, valorizar. Ele trouxe para cá o que era genuinamente sergipano e que estava disperso em vários museus. Aqui nós temos obras do Museu de Arte e História Rosa Faria, do Museu de Arte e Tradição de José Augusto Garcês. O que ele fez? Ele integrou todas essas museus que iam ser fechados, que iam ser transferidos o acervo para outros estados. Ele deu esse presente a Sergipe, ele trouxe para cá, e aqui juntos trabalhamos esses acervos, que não foi fácil misturar amendoim com tototó, como diz, né? Mas pensarmos também que ele quis
que o sergipano conhecesse mais sobre o seu acervo. Muita gente que visita o memorial, eu não sabia que o amendoim era patrimônio do Estado, né? Então, ele traz isso, inclusive, para o sergipano, que muitas vezes não sabe que o tototó, né, a canoa de tolda, a renda irlandesa, não é a renda irlandesa que é patrimônio, é o saber fazer a renda, é o modo de fazer. E nesse vídeo nós mostramos história de mulheres que não tem, que ainda guardam, né? Que materializam a cultura imaterial, trazem à luz desenhos que pertenceram às suas bisavós, e elas ali mostram esse trabalho, mostram esse saber fazer e compartilham conosco generosamente as suas histórias e a sua memória. E aí eu já somo com a pergunta para a gente fundamentar a mesa da memória, Sim. ainda mais, de qual a importância da pesquisa, né, para a concepção das exposições, porque não nasceu nada do acaso, sempre uma pesquisa, um estudo e com certeza de forma bem aprofundada. Quem poderia falar mais sobre isso? Primeiras damas? Então, Os com cavalheiros. relação à pesquisa, ela é a base que vai sustentar a construção do que a gente vai expor, até porque quando o visitante ele chega aqui, ele chega também muito curioso sobre o que são aquelas peças, e cabe a nós, enquanto pesquisadores, mostrar de uma forma muito didática para todos os públicos, seja ele um pesquisador ou um visitante, como foi construído aquilo, como é que aquela peça chegou para aquela estante. Então, ela passou por todo um processo, desde higienização, conservação até a pesquisa do que é ela, para ela sair de um objeto que até então tinha um valor diferente para um valor museológico, para um valor de importância para ela estar aqui. Então, quando eu falei da moeda, ela era só uma moeda junto de outras. Então, quando a gente estudou, pesquisou, entendeu o que era aquele objeto, o que era aquela moeda, ela ganhou um outro valor, que é o valor museológico, o valor de expor ela numa vitrine e contar essa história a partir daquela peça. Então, as pesquisas, elas dão base para que a gente conte as histórias que estão aqui no Memorial de Sergipe. Perfeito. Gostei muito, Magda. E nós damos sentidos e significados a essa peça. Então, quando essa peça ela entra no memorial, ela torna-se um objeto semióforo. Na museologia a gente chama, né? Tem essa denominação. Ela atinge, ela tem um poder agora inimaginável. Ela deixa de ser uma moeda, ela tem aquele agora um significado. Isso. Ela representa ali o engenho central, ela representa ali uma sociedade, as práticas que estavam ali, e a partir da pesquisa nós vamos possibilitando novos conceitos para essa peça, né? Não é só a parte, ela representa muito, ela não é só um objeto em si, ela tem ali, ela ganha um novo sentido, ela agora é um objeto semióforo, ela está dentro de um memorial, ela recebe um novo significado e ela vai, ao longo do tempo, né, nós vamos coletando, o professor Vanderlei vai no arquivo, consegue uma documentação, Sim. né, e aí ela vai ganhando forma. A partir dela, nós vamos trabalhando outras histórias. Seria a peça agora tem um entendimento. Isso. E eu acho até isso tão complexo, sabe, Sonara e Vanderlei? Porque, tipo assim, você tá num foco num objeto e daqui a pouco você vê várias vertentes. Correto. E vocês ficam com essa vontade de pesquisar ainda mais a fundo e trazer tudo isso. E é interessante que a pesquisa ela dá sentido, dá vida àquela peça. Não é só um objeto que está sendo exposto, como os colegas colocaram muito bem aqui. É também uma forma de você se conectar com esse passado, trazer esse passado. Nós historiadores usamos muito o conceito de fonte histórica, né? Fonte histórica, documento histórico, né? Eu posso também olhar essas peças como fontes, como documentos. Vou citar aqui uma coisa que eu achei fantástica aqui nesse memorial, né? Aqui tem um quadro, né, de João Rodrigues da Cruz. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é João Rodrigues da Cruz, ninguém vai saber quem é, né? A instituição, o ITP, fez o restauro de um quadro muito bonito, né, feito por um artista francês muito célebre, que pintou até o Dom Pedro II, né, o Auguste Pitti. E a gente não sabia bem quem era esse homem, esse João Rodrigues da Cruz. Depois descobriu que este homem foi quem trouxe o bonde para Aracaju, que era o principal meio de transporte de Aracaju há 100, 120 anos atrás. Imagina essa sensação quando você faz a ligação, né? Isso. Aí o que acontece? Esse quadro está aqui exposto, mas esse quadro em si,
ele é apenas um objeto. Mas quando nós associamos esse quadro com a história de Aracaju, com a história da sociedade aracajuana, com os transportes, com a questão das fábricas, das indústrias, né? Já que esse transporte passava por essas fábricas que marcaram muito a vida de Aracaju no começo do século passado. E quando a gente, por exemplo, tem um objeto aqui que eu acho fantástico, né, que é o bonde, e as pessoas podem entrar nesse bonde e conhecer um pouco de Aracaju há 100, 120 anos atrás, isso ganha uma dimensão muito grande. Isso ganha uma sensibilidade, né, um ar de coisa que não é só coisa do passado, né? A gente tem aquela fala preconceituosa, quem vive de passado é museu, né? Como se o passado fosse uma coisa menos importante. Na realidade, uma das coisas mais relevantes que a sociedade tem é o passado. É essa memória, essas tradições que nós acumulamos dentro de si, né? E esse museu, esse memorial, ele é muito rico nessas experiências. Tem outro objeto aqui que me toca muito. É uma estatueta do Barão de Maruim, feito pelo Corinto Mendonça. É um objeto simples, né? É um objeto de madeira, tá? Tá bem danificado, que a instituição fez um restauro, um trabalho assim formidável. Deu vida a algo que estava bem deteriorado. E a partir dessa estátua, a gente já percebe um pouco sobre esses homens poderosos da política de Sergipe, que mudaram até o rumo da história de Sergipe. Que é o Barão de Maruim, que vai ser uma das principais peças para mudança da capital. Hoje Aracaju é a capital de Sergipe por causa da atuação política do Barão de Maruim, do Inácio Barbosa, entre outros. Então, só para você ver em dois objetos que falei, um quadro e uma estatueta, o quanto de histórias de Sergipe está dentro desses objetos, que nós podemos usar como um portal para o passado. Perfeito. Inclusive, você dizendo, houve também um trabalho de restauração Sim, de algumas sim, peças? de preservação. A museologia ela vai estudar, mas ela também vai preservar o que a gente tem. Houve um trabalho de restauro de várias obras, de manutenção de objetos, como o memorial passou um tempo fechado numa reserva técnica, muitos objetos, mobiliário também, o acervo do mobiliário precisou ser restaurado. Essas duas peças que o professor fala, passou por uma das obras foi para Salvador, para ser restaurada, né, pelo escritório da arquiteta Ana Vilar, que fez um restauro muito interessante. Ela é professora de Belas Artes, um restauro mesmo acadêmico, né, com todas as normas, e possibilitou trazer novamente ao público, né, um retrato de um senhor, né, do século XIX, que também foi responsável pela instalação do gabinete de leitura de Maruim. Então era um homem muito ligado também à preservação da arte e da cultura ali na Barra da Cotinguiba. Então, restaurar essa obra, a gente não está restaurando só um retrato de um pintor famoso francês, mas estamos restaurando a história de Sergipe, trazendo, né, a lume a história de Sergipe, um homem do século XIX que está ali representado, mas você vai ler o retrato, né, ler no sentido metafórico, você percebe, né, a forma, a leitura do retrato, que está ali naquelas entrelinhas do retrato, né? Não só por ter sido um empresário, ter trazido fábricas, mas também por ter criado um gabinete que foi por muito tempo o local dos intelectuais do século XIX, que iam para lá e tinham um acervo vasto. Então, nós estamos falando de memória, mas o senhor percebe essa interdisciplinaridade, né, que existe entre os objetos. Eu conheci a sala de Rosa Faria, né? Sim. E eu fiquei impressionado porque é uma grande quantidade de material que está exposto, né? Que são as pinturas em porcelana, não é isso? E eu fico imaginando, eu fiquei assim, cada peça tem uma história. Foi para alguém especial, e se você for a fundo, são personalidades também da época, acredito que seja. E houve um trabalho de pesquisa de cada peça? Como Também, foi? mas Rosa, como ela também foi nos inspirou, né, no sentido de ter como um fio condutor a obra dela. Porque ela nos ajudou fazendo o seguinte, ela pintava de um lado a salina, mas no verso ela escrevia o que era o prato. Então, nós
Ela se pesquisamos, preocupava. ela se preocupava em deixar essa memória, porque ali está parte das memórias dela, de documentos, quando ela escreve no verso do prato a carta de Tolosa, ela se preocupava com se nós tivéssemos acesso a essa carta que Sim. tivemos, que está escrita em espanhol, mas ela transcreveu a carta e escreveu no verso do prato. Então, Interessante. a obra dela não é só a pintura dissolvida, não é só uma tinta dissolvida no óleo de cabaú. Ela vai muito mais além, ela é um documento, porque ela no verso do prato escreveu o que ela pintou né? Inclusive tem um forno. Tem o forno. 20 anos depois, o professor Uchoa adquiriu o forno na casa que ela morou e restauramos o forno e faz parte também da sala, da expografia da sala. Perfeito. Inclusive, eu não quero nem colocar imagem, eu quero que as pessoas venham. Isso. Sim. Venha, tá curioso? Venha aqui até o Memorial. E no final desse podcast, a Sanara vai contar mais detalhes do acesso, os horários Sim, do sim, Memorial. maravilha. Mas eu vou lançar, nós estamos já no final do nosso podcast, e eu vou jogar uma pergunta na mesa da memória. Afinal de contas, é sempre bom a gente corroborar qual a importância do memorial, de manter a pesquisa sempre contínua, de manter essas informações históricas, esses objetos. Qual a importância da pesquisa e da memória para Sergipe? Perfeito. Que bom. É de extrema importância ter um espaço de memória como o Memorial de Sergipe, que aqui a gente trabalha desde a pré-história até os dias atuais, passando por temas diversos como cultura, arte, literatura. Tem a biblioteca também, que é um outro espaço que serve não só para o pesquisador, mas também para as pessoas que querem entender Sergipe. Ela junta diversos acervos. As salas por si só são um passeio por Sergipe, então manter uma instituição como essa, um espaço de memória que guarda aqui, né, como o próprio vídeo diz, de frente para o mar, um espaço bem diferente, né, da orla, ele grita a memória desde a sua porta, com a fachada que conta o que a gente tem aqui dentro. Então, é importantíssimo ter esse espaço para que o turista e o sergipano em si venha conhecer Sergipe por um outro olhar. Eu fico imaginando, né, o valor dessa obra, dessa instituição, que a gente não faz ideia. Imagine só quantos estudantes que querem conhecer a história de Sergipe podem ter nesse espaço aqui uma grande aula. Uma aula das mais fantásticas em que o professor não vai estar presente. Uma aula em que ele vai ver a história acontecendo através dos objetos, através das explicações, através dos monitores. Imagine só quantos turistas que vêm para a Orla, que querem cultura, que querem conhecer sobre Sergipe, que não querem apenas passar por Sergipe. Chegam aqui e em 2 horas conhecem toda a história de Sergipe, a cultura sergipana. Imaginem só o quanto de aracajuanos que também querem conhecer um pouco da história de Aracaju, e aqui tem muito da história de Aracaju, né? É o Memorial de Sergipe e também das histórias dos municípios de Sergipe. Por exemplo, Coração da Rosa Faria tem muitas imagens antigas de cidades sergipanas. Nós temos muitos acervos aqui de Arauá, de Riachuelo, de Itabaiana. Ou seja, é um espaço, gente, formidável para você conhecer Sergipe. Se você me perguntasse hoje, quer conhecer Sergipe em 2 horas? É Memorial. É a forma mais rápida, mais inteligente, mais agradável de se conhecer Sergipe em pouco tempo. Verdade. Que você pode adicionar? Então, é gratificante quando recebemos as escolas. As escolas, outro dia um professor de ensino fundamental, ela veio antes, eu achei muito interessante esse trabalho, quando a gente tem um contato antes com o professor. E ela fez uma atividade para os alunos desenvolverem. Claro que eles desenvolveram muito rápido, eu achei eles com caderno, anotando os detalhes. Isso, e eles estavam encantados, porque foge muito aquela coisa da leitura. Aqui eles iam aprender o que foi a visita de Dom Pedro II a Sergipe, um vídeo de 3 minutos. Hoje nós temos que a tecnologia nos ajuda, possibilita essa facilidade do aprendizado, porque é a linguagem, né, que eles incorporam mais rápido, aprendem mais rápido, e aprendem brincando, vamos dizer, né,
E é gratificante quando eles visitam e saem agradecendo aos professores por ter trazido, principalmente as escolas públicas que não têm muito acesso à cultura e à arte, né? Alguns dos nossos museus, nem todos estão em funcionamento, mas eles agradecem aos professores e agradecem também sempre de forma muito delicada, né, e generosa, eles agradecem por ter esse espaço para que eles conheçam melhor a história de Sergipe. Perfeito. E para as pessoas conhecerem aqui, fala um pouquinho da localização. Existe algum contato de agendamento? Existe sim o nosso site memorialdesergipe.com.br. Lá a pessoa pode adquirir o seu ingresso, pode também agendar escola até 100 alunos, né? De cada horário, entre uma hora, ele pode fazer um agendamento para que a visita seja mediada. E se for uma visita individual, pode comprar literalmente, diretamente lá no site ou adquirir aqui na nossa recepção. Perfeito. Escolas públicas, deixar claro que tem a gratuidade para a escola pública, que aí precisa só agendar, porque a partir de 100 alunos nós queremos dar um atendimento mais diferenciado, fazer uma visita mediada. Então, aí, a partir de 100 alunos, a gente divide os grupos e aí tem um aproveitamento melhor da visita e saem realmente com um aprendizado, informações acerca do estado. E quanto aos turistas, é interessante uma senhora que visitou um dia aqui rapidamente com o grupo. Sim. E no dia posterior, ela veio novamente, passou o dia inteiro no memorial, queria conhecer mais. Mais. E não acompanhou o grupo em outros passeios que estavam. Então, é uma pessoa que gosta de arte, gosta de cultura e passou o dia visitando. E tem conteúdo para passar E o tem dia. conteúdo. Muita coisa. Depois sentou, tomou um café e vai voltar em breve. E em breve teremos um restaurante no piso Ótima inferior. notícia. Ótima E notícia. daqui a 6 meses teremos um bistrô, um restaurante aqui no piso superior, onde a pessoa realmente vai poder passar o dia. No piso inferior ali do. E tem a biblioteca que os pesquisadores podem ter acesso, né? Exatamente. Funciona de terça. De terça a sábado. Terça- Domingo, nós, infelizmente, no momento, nós não estamos mais Terça, sábado, atendendo, de terça a 10 sábado, às- das 10 às 16. 10 às 4. Tá. Perfeito. Nós já estamos no final do nosso podcast. E aí eu vou dar a palavra de cada um para as considerações finais, por favor. Trabalhar no Memorial de Sergipe, né, trabalhar com memória, com pesquisa, é algo, para mim, enquanto pessoa, incrível quando a gente sai com resultados como aconteceu no sábado, onde teve um grupo que veio, era um pai, uma mãe e uma criança, e ele disse, eu trouxe minha mãe, porque quando eu vim com os meus coleguinhas, teve sala que a gente queria ficar mais tempo, e a tia não deixou, porque não dava tempo. E aí eu fiz meu pai e minha mãe virem para me trazer. Então, ver a memória sendo estimulada também a partir da criança. A criança, ela quis conhecer mais e trouxe os pais. Então, ter esse retorno e ver as nossas pesquisas aqui sendo divulgadas e difundidas, assim, para mim, enquanto pesquisadora, é o que eu sonho em ter todos os dias. Muito obrigado, por favor. Muito bem. Então, falar do memorial é falar de um projeto muito bonito, grandioso, né? Algo muito especial para Sergipe, né? Tá de parabéns, Gilberto Shoa e a instituição UNIT, né? Por garantir aos sergipanos um espaço desse. Eu tive alguns momentos, nos meus 90 dias que eu trabalhei de consultoria aqui, alguns momentos muito interessantes. Eu vi pessoas pesquisadores consultando o nosso acervo, né? E anotando, pesquisando, né, trazendo informações interessantes para enriquecer esse acervo. Eu vi uma senhora aqui que o pai dela lutou na Segunda Guerra Mundial e ela apontou, isso aqui foi meu pai, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, para a gente era só um nome, né, mas para ela era uma vida, era uma história, né. Então, é muito bom ter uma instituição como essa aqui, uma instituição que preserva, que valoriza, que difunde a cultura sergipana. E uma coisa que eu acho assim fantástica desse memorial, tem duas coisas que eu acho muito especial desse memorial. A primeira dela é a sensibilidade artística. Há muita arte aqui. Há muita arte, é uma pinacoteca fantástica. Há arte espalhada por todo o espaço. E a segunda coisa assim, que me causa uma boa impressão é a grande quantidade de acervos. Eu conheço vários museus aqui no Brasil e digo para vocês, raros são os museus, instituições que eu visitei
que tem um acervo tão grande, tão diverso, tão representativo acerca do passado como esse aqui. É de bater palma, porque aqui é uma vida. É a vida inteira do professor Uchoa comprando acervos, recebendo acervos. É a vida inteira de uma instituição, que é o Memorial do Sergipe, não começou agora. Ele já tem uma história de décadas, né? E é uma vida de trabalhadores, pessoas que vestiram a camisa mesmo, como a Sayonara, como a Magna, como o João, como a Valderina e tantos outros, que conseguiu produzir um sentido extraordinário para a nossa história, para a nossa cultura, né? Então, isso é, na minha opinião, algo muito especial que essa instituição tem. Muito obrigado, Samara. Então, eu acredito que, além da gratidão de ter feito parte desse trabalho, acredito que devemos refletir sobre o que é o memorial e o que ele ainda pode nos trazer. Isso. A partir do momento que as nossas pesquisas continuam, nós estamos voltando à sala de pesquisa, escaneando jornais. É um trabalho que não se encerra, que o senhor está vendo, né, aqui na instituição e visitando. É um trabalho que ainda está sendo construído. Precisamos ainda dar novos significados a algumas salas, levantar questionamentos. O museu, ele não termina quando está pronto e exposto ao público, mas ainda temos muito a construir, ainda temos muito, inclusive estamos pensando em uma ampliação de uma outra sala que tem acervo, mas nós não queremos expor o acervo, mas expor a história, expor memória, né, dar significado e sentido ao que nós estamos, então, estamos retomando pesquisas para que essas salas sejam realmente colocadas de forma mais, vamos dizer, o fazer científico, né, professor? Correto. Trazer os objetos, mas com pesquisa, seja ela uma pesquisa histórica, uma pesquisa narrativa ou etnográfica, a partir de entrevistas, então, buscando sempre um enfoque qualitativo no nosso trabalho. Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer, compartilhar um pouco da história do memorial e a história de vocês também e todo esse acervo maravilhoso. Este é o primeiro podcast de muitos que nós vamos fazer aqui no Memorial. Então inscreve no canal do YouTube do Memorial. O Memorial tem um canal. Sim. Você está vendo o link aí na tela. E acompanhe esses podcasts que vamos ter muitas histórias interessantes para contar. E claro, o convite, reforço, vem para o Memorial. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até a próxima.